Bom dia. Não posso deixar de começar dizendo que é um prazer e uma alegria estar aqui hoje nesse segundo seminário, tendo a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do meu movimento reflexivo desse semestre. E hoje, então, para fazer essa apresentação, eu vou trazer um pouco sobre Edith Stein e Inácio de Loyola numa fala dividida em 6 partes. Eu começo uma grande parte falando sobre os agradecimentos, depois um pouco sobre a história de Edith, algumas pistas que me fizeram aproximar os dois autores, um pouco sobre a história de Inácio, as aproximações entre eles e a educação e as marcas da pedagogia inaciana como possibilidade de um referencial para o grupo. E para começar a minha apresentação, eu preciso primeiro agradecer, e agradecer muito. Agradecer muito ao Eduardo Marândola pelo convite, incentivo, encorajamento e estímulo. Quero agradecer minhas interlocutoras nessa manhã de apresentações, Giane Delgado e Virgínia Palhares, porque com elas dividi minhas angústias, dúvidas, desejos e expectativas para este momento. Preciso também agradecer a Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz e Inácio Loyola por suas trajetórias, suas escolhas e por tudo em que me inspiram no exercício de minha profissão. Mas como é que todas essas pessoas elas se cruzam neste momento de agradecimentos e nesse momento de apresentações? Então eu preciso desdobrar esse momento dos agradecimentos. Eu conheci a professora Virgínia Palhares, minha querida amiga, em 2013 numa reunião de trabalho do GUM, Grupo de Geografia Humanista. Quando naquela ocasião, também pela primeira vez, ouvi falar sobre a filósofa Edith Stein. Virgínia fez sua apresentação sobre empatia em Edith Stein e Geografia Humanista. Lembro, como se fosse hoje, do encantamento que senti por sua apresentação e pelo modo como contribuía com o grupo. Aquele encantamento era um misto de querer ouvir mais, ao mesmo tempo em que uma dúvida atravessava os meus pensamentos. O que Edith tinha de familiar com Inácio de Loyola? Por que, ao ouvir sua apresentação sobre a filósofa, me lembrava tanto daquilo que já ouvira sobre Inácio de Loyola? Não me contive e, na hora do café, me aproximei da Virgínia. Me aproximei daquela professora para contar-lhe o que estava sentindo. Naquele instante, entre sorrisos e coincidências, construímos nossa relação. Ao perguntar-lhe sobre Inácio, ela imediatamente me interpelou para saber se também o conhecia. Foi quando descobrimos que eu havia estudado em um colégio da mesma rede jesuítas de seus filhos e que ainda possuíamos amigos em comuns. Por uma professora que fez uma apresentação sobre empatia, tudo aquilo era suficiente para desejar estreitar os laços afetivos com ela. Desde aquela ocasião, sempre ouvia falar ou lia sobre algo, ou sempre que ouvia algo sobre Edith Stein, Inácio de Loyola preenchia os meus pensamentos. Passei a dividir isso com o Eduardo, que sempre me incentivou a escarafunchar essa intuição, que me levava a crer que existiam aproximações entre os dois. E quase 2 anos depois, aqui estou. Mas ainda este entrecruzamento dos agradecimentos não está completo. Sou professora de uma faculdade de educação, leciono para futuros professores de geografia na Universidade Federal de Juiz de Fora e sempre vivi a geografia desse lugar, do ensino de geografia. Ao me tornar orientanda do Eduardo num programa de pós-graduação em geografia aqui pela Unicamp, passei a viver outros modos de ser geografia. Um deles foi a partir do grupo Nomear. E viver a geografia a partir da fenomenologia me seduziu, me arrebatou e me fez desejar ler verdadeiramente os filósofos. Mas faltava um gatilho para que esse desejo se tornasse ação. E ao final do ano passado, quando Eduardo apresentou a proposta para 2015, a temática da educação no grupo se viu como aquele gatilho a ser disparado. Aquele sim me aproximou da Giane Delgado, também professora da área de ensino de geografia, e passamos a dividir nossa alegria em viver este momento que estamos vivendo aqui agora no Grupo Nomear. Desde então, passamos através do grupo a realizar buscas sobre qual seria o nosso referencial teórico da leitura para o semestre.
O que encontrávamos ao mesmo tempo em que nos desanimava, nos encorajava a continuar. As buscas apontavam textos que traziam filósofos, traziam a fenomenologia, mas a relação com a educação não estava clara. Ou, quando encontrávamos, não tínhamos acesso ao material ou à tradução da obra em tempo para ser lida esse semestre. Foi quando decidimos seguir nossa intuição para lermos Edith Stein e suas reflexões sobre educação. Mas faltava um ponto, novamente o Eduardo. Ao nos convidar para as palestras, ele nos explicou o sentido do seminário, e um deles é fazer com que nos aprofundemos na leitura do semestre, ao mesmo tempo que possamos trazer algum referencial para o grupo. Então, todos os fios desse agradecimento se cruzam. Aquela intuição que me persegue há 2 anos está sendo apresentada aqui hoje com o título de Edith Stein, Inácio de Loyola, algumas aproximações e diálogos em educação. Bom, ao ler a filósofa Edith Stein, procurei suas referências a fim de buscar as possíveis conexões com Inácio. Aquela mulher, nascida judia em 1891, nunca se contentou com uma vida sem doação. Sempre buscou ir além daquilo que poderia acomodá-la. Sua vida escolar foi marcada por excelentes notas, mas também por alguns desestímulos, que a fizeram interromper os estudos e retornar somente quando o desejo interior fosse verdadeiramente forte e motivador. Quando o fez, concluiu a escola, ingressou em cursos superiores e continuou a identificar seus encontros e desencontros com aquilo que estudava. Na Universidade de Breslau, através de alguns colegas, Edith ouviu falar da fenomenologia que era ensinada pelo professor Russell e foi para a universidade estudar em Göttingen. Concomitante a essa busca, a Primeira Guerra Mundial mexeu com seu senso de solidariedade e fez com que se decidisse ajudar os feridos de guerra como enfermeira. Seus contatos com aqueles feridos lhe provocavam angústia e sofrimento, ao mesmo tempo que a formavam como pessoa. Após seu retorno aos estudos do doutorado, seu brilhantismo se destaca como uma das pouquíssimas doutoras para aquela época. Durante suas férias, em uma de suas férias, Edith se deparou com a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila, apresentada pela Virgínia. Ela se entregou àquela leitura e encontrou o alimento que precisava para sua vida reflexiva, ancorada na ação. Sua conversão ao catolicismo se deu a partir daquele encontro e fora batizada em 1922. Em homenagem à santa, então Edith adotou o nome de Teresa, cumpriu os outros sacramentos da igreja e já ansiava por pertencer à Ordem das Carmelitas Descalças, reformada por Santa Teresa d'Ávila. Edith tornou-se, então, professora na Escola de Moças Dominicanas em Inspira. E também neste exercício confrontava aquilo que via com o que desejava, reforçando sua inquietude para aquele mundo que lhe era oferecido. Essa condição lhe permitiu elaborar métodos de educação que atraíam o interesse das moças pelo conhecimento e contribuíam para a sua formação moral e espiritual. Lendo isso, continuei com aquele incômodo e continuei a perseguir, então, aquelas pistas. Para perseguir as pistas, foi quando, a partir de Edith, lendo um trecho da obra que lemos no semestre, encontrei que naquele período o padre Eric Prisawara passou a ser de grande influência para ela. Esse padre ele foi seu orientador espiritual, lhe estimulava como conferencista, algumas das conferências que lemos aqui no grupo, e ele era um padre jesuíta. Então essa foi a minha primeira busca, minha primeira pista para fazer essa busca. Como que um padre jesuíta influenciou diretamente Edith Stein. Este padre se tornou a peça-chave para a minha busca, e ele, por ser seu orientador, e já que sua formação era pela Companhia de Jesus, era muito provável de que em algum momento Edith pudesse ter tido contato com a mística inaciana. E teve. Ela fez os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E essa foi uma informação decisiva, e mais adiante veremos o que significa, então, fazer os exercícios espirituais de Inácio. Edith, como professora conferencista, continuava seus estudos com o que havia despertado pela convivência com Russell, e também se dedicou à análise do pensamento de São Tomás de Aquino à luz da fenomenologia.
Até este ponto, então, tem 3 linhas que estão soltas que precisam se cruzar. A de Santa Teresa d'Ávila, a de São Tomás de Aquino e dos exercícios espirituais. Santa Teresa d'Ávila, cuja autobiografia foi decisiva na conversão de Edith ao catolicismo, foi amiga de São João da Cruz. O modo de vida escolhido por ambos sensibilizou, inspirou e motivou Edith. Nesta rede de influência, São João da Cruz estudou e trabalhou com os jesuítas em 1559. Então, mais uma pista, mesmo com esse deslocamento temporal. Ele chegou a ser reitor num colégio. Santa Teresa foi muito inspirada por seu confessor, um padre também jesuíta, Francisco de Borja, e por São Pedro de Alcântara, que influenciou as obras de Inácio de Loyola, no caso, os próprios exercícios espirituais. E Teresa seguiu Teresa fez e seguiu as instruções e começou a praticar aquela oração. O padre Francisco Borja, um jesuíta, foi quem promulgou a primeira Ratio Studiorum em 1569, um documento que nasceu das experiências dos primeiros jesuítas com as regras e prescrições práticas e minuciosas para toda a Companhia de Jesus, inclusive até hoje. As regras apresentadas pela Ratio indicam a fidelização a Aristóteles e a teologia de São Tomás de Aquino, mesmo que influenciou Edith. Nessa intercessão, Edith se aprofundou em Tomás de Aquino e chegou a fazer traduções de suas obras para o alemão. Esses 2 primeiros pontos entrecruzam nomes, datas e linhas teóricas reflexivas e, principalmente, os modos de vida de Edith e de seus inspiradores. Mas o terceiro ponto é que é a maior atenção. Trata dos exercícios espirituais de Inácio de Loyola, só que antes disso é preciso que a gente conheça um pouco da sua história. Inácio nem sempre foi santo. Essa é uma das marcas de sua autobiografia. Nascido num país basco, sua família fazia parte da nobreza local, com direito dessas famílias que têm direito a um brasão esculpido na porta, na porta do castelo de sua família. E naquela época ele tinha um bom manejo de espadas, e por isso ele se apresentou à nobreza para os serviços em 1506, porque ele queria ser visto por aquela elevada nobreza através de sua bela montaria, seu gosto pelas armas e pelo destaque que ele poderia ter diante dos seus contemporâneos. Mas no dia 20 de maio de 1521, uma bala de canhão atingiu sua perna em uma daquelas batalhas e mudou completamente o destino de sua vida, ou o rumo de sua vida. Naquele longo período de recuperação, então imagine uma recuperação de uma bala de canhão. Ele ficou na casa de um irmão e naquela época ele pedia para que esse irmão trouxesse livros para ele ler, mas ele pedia os livros que ele gostava de ler, que eram os romances, as aventuras, os livros de cavalaria. Só que, no entanto, a sua cunhada só possuía livros como a vida de Cristo, a vida dos santos. E Inácio, que não se via muito católico, teve que ler aqueles livros que ele tinha disponíveis em casa. Então, começou a fazer sua leitura e começou então a se encantar e a se imaginar nos lugares daqueles santos, como por exemplo de São Francisco, São Domingos e outros santos. Claro que ele não se imaginava como santo, mas ele passou a imaginar como seria se ele tomasse decisões radicais como aqueles homens um dia tomaram. Aos poucos seus pensamentos sobre os prazeres da corte foram lhe cansando e dando espaço aos desejos de seguir para Jerusalém e mudar de vida. Ele dizia ter passado de um catolicismo cultural, sociológico, de uma religião de costume, para uma vivência mais íntima e consciente. Em sua caminhada como peregrino, passou a contemplar os céus, as estrelas, mudou suas vestimentas, doou o seu dinheiro e em um caderno anotava todos os pontos que lhe ajudavam naquela experiência. Entre tentações, desolações e consolações, Inácio narra que às margens do rio Cardoné teve uma de suas mais fortes inspirações no seu entendimento, o que ele chama de clarão, de claridade. Com esmolas, ajudas e doações, ele seguiu para Roma e depois para Jerusalém. Sua vontade era ficar lá em Jerusalém, mas compreendeu que precisava voltar para a Itália, no caminho decidiu
decidiu ir para Barcelona estudar porque ele entendia que desse modo ele poderia ajudar mais pessoas. Formou um grupo de estudos e começou a orientar espiritualmente algumas pessoas. E justamente por esse motivo ele foi preso no cenário de heresia daquele contexto que rondava a Espanha. Então ele precisou ir para Paris para poder continuar os seus estudos. Inácio se encontrou com os métodos franceses ou parisienses. E com um grupo de companheiros passou a pregar nos domingos e algumas festas abertas. Os amigos foram concluindo os estudos, a maioria era de doutores, e se espalhando pelo mundo para evangelizar. Foram para Roma e tiveram a aprovação do Papa para aquele instituto que estavam organizando. Os companheiros pelo mundo estavam também nas universidades porque assumiram a educação como um serviço. Aqueles amigos eram os jesuítas e aquela instituição era a Companhia de Jesus. As anotações de Inácio nas viagens de peregrinações deram origem ao famoso livrinho dos exercícios espirituais, que eu tenho dito desde o início da fala. Para Inácio, os modos de examinar a consciência, de meditar, de contemplar e orar vocalmente ou mentalmente são modos de se exercitar. Do mesmo modo que exercitamos o corpo, ele acreditava que era preciso exercitar, se exercitar espiritualmente. E Edith fez sua leitura orante da vida através dos exercícios e do seu amigo São João, e o seu amigo São João da Cruz na época, e o amigo de Teresa, São João da Cruz na época, chegou a estudar humanidades em uma dessas organizações jesuítas. Então a gente observa como é que essa rede de influência ela foi sendo construída ao longo do tempo. Para Inácio, os 30 dias dos exercícios espirituais, eles auxiliam na descoberta da pessoa por si mesma, na identificação dos seus gostos, ânimo para a vida, ajudam a minimizar seus afetos desordenados e a ter uma leitura orante de sua própria vida. Sua intensidade, na prática dos exercícios, ela deve ser compatível ao desejo e ao ritmo de cada um. E durante a caminhada, a pessoa faz eleições, escolhas para a sua própria vida, como Inácio fez. Com os companheiros jesuítas se espalharem em instituições e o ensino, instituições de ensino, e os exercícios espirituais são a base para uma vida reflexiva, também foram os exercícios espirituais que ancoraram a pedagogia inaciana e reforçaram esta apresentação de hoje com a apresentação sobre Edith Stein. Dentro dessas aproximações, Inácio de Loyola, Teresa d'Ávila e São João da Cruz estão entre os maiores mestres espirituais da Idade de Ouro espanhola. João da Cruz foi um poeta da noite escura e frade carmelita. Teresa d'Ávila liderou uma reforma carmelita e foi uma visionária. Inácio era um soldado que encontrou sua vocação como diretor espiritual e estabelece uma nova sociedade para promulgar seus meios de ajudar as pessoas. A diferença entre eles são tão grande como também as semelhanças entre suas histórias de vida. No entanto, eles participaram de um movimento compartilhado de inovação religiosa católica, procuraram reformas espirituais semelhantes e eles tinham muitos apoiadores em comum. E os três foram influências para Edith Stein. Enfatizando a temática desta palestra, Inácio e Edith destacam a dimensão do ensino em contemplar e transmitir o contemplado. Então eu trago aqui algumas palavras ou expressões comuns aos textos dos dois. Eles também destacam, dentro do ensino, a dimensão de formar homens e mulheres para os demais, a necessidade de conhecer o ser, a necessidade de ter atenção à formação integral da pessoa. Ambos viam o ser humano em sua relação corpo, alma e espírito. Ambos viviam no mundo e não se retiravam dele, já que para eles estar no mundo era uma oportunidade de amar e servir. E por esses motivos todos, a aprendizagem para eles não era só a mente, ela deveria ter a interação da pessoa inteira. Eles acreditavam que a pessoa tem condição de se formar
livremente a partir dos seus desejos e ânimo para o conhecimento, e eles não apontavam uma padronização ou uma formatação entre os seus praticantes. Eles reforçavam que a centralidade do ser é em comunidade e acreditavam na busca da pessoa humana pela perfeição. A partir da leitura orante de sua vida, de cada uma de nossas vidas, podemos nos questionar: quem eu sou? Podemos identificar quais são os nossos afetos desordenados ou quais são os nossos ídolos que permitem esses afetos desordenados. E é possível, então, que nos exercícios a pessoa possa centralizar suas forças no treinamento com ênfase nos sentidos, na memória, na imaginação, no entendimento, no sentimento e na vontade. Então, eu estou fazendo uma fala sobre educação com palavras extremamente fortes que ambos defendiam para os seus ensinamentos, que são, novamente, sentido, memória, imaginação, entendimento, sentimento e vontade. Além delas, a afetividade para Inácio, por exemplo, ela é movente. Afeto, afeição, desejo, moção, sentir, sentidos, que são palavras atreladas a essa afetividade, elas são expressões decisivas dentro dessa relação entre as pessoas no processo de aprendizagem. A afeição ela é o amor maior ou menor que se tem a uma coisa ou uma pessoa, o qual move a quem tem o que, a quem tem ou faz escolher tal coisa, a favorecer tal pessoa em preferências a outras, ou seja, ele identifica que é possível gostar mais de um do que de outro, de uma coisa ou de outra, ou como que eu me movo para ir ao encontro de uma, ou como me afasto para não ter um encontro com outro. A moção, também, que é uma expressão forte, que impulsiona a vontade de escolher ou resolver-se a favor da pessoa, já que na afeição você identifica, então, qual é esse desejo, ou de alcançar uma pessoa ou alguma coisa, ou manter-se nela. Nesses aspectos existem as dimensões projetivas e introjetivas. O desejo, o desejar, é escolher o que mais nos conduz para um determinado fim. De novo, a liberdade do caminhar. E a afetividade é parte constitutiva da pessoa. Ela está vinculada diretamente ao corpo e suas raízes. Define nossas relações com nós mesmos, com o nosso entorno e com os demais. Essa sua expressão ela é absolutamente necessária para o desenvolvimento da pessoa humana de forma integral. Então, destacando os exercícios espirituais na formação de Edith e na constituição da pedagogia ignaciana, eu estou enfatizando alguns pontos que são comuns com o ensino escolar. Então, são expressões que, apesar de terem nascido, por exemplo, em Inácio com os exercícios, são elas que sustentam a pedagogia ignaciana. Em ambas as situações, tanto para a prática dos exercícios quanto para a pedagogia, elas exigem trabalho, esforço, sacrifício, ânimo e abertura. Porque nada é dado. O professor orientador, então vou usar as duas expressões, porque tanto o orientador como conhecemos, como o orientador dos exercícios e como a ideia de professor que conhecemos. É ele quem deve ser breve em suas proposições, porque o estudante tem condição de refletir e raciocinar por ele mesmo. Já ouvi isso em algum lugar, um orientador fazia isso com a gente, né? O volume de informações, neste caso, o volume de informações trazido pelo professor ou pelo orientador, ele pode atrapalhar esse processo, já que não é o muito saber que sacia e satisfaz a pessoa, mas o sentir e saborear internamente, que é uma expressão dos místicos medievais. A concepção comum de ensino, entre eles, baseia-se no entendimento, na reflexão, na vontade. Vontade é algo como uma inclinação que leva ao amor, ao coração. E na ação. E durante esses processos, alguns pontos eles são iluminados, que a gente chamou anteriormente como clarão. Outros vêm à memória, outros são relacionados, mas sempre facilitando a pessoa a conhecer os seus desejos e a buscá-los. Para os nossos dois autores, temos relações internas e externas. Os pensamentos que vêm de fora, eles são fora do querer humano. Eles surgem no campo da consciência humana. Não por escolha da pessoa, mas espontaneamente.
Tais pensamentos podem ser considerados nossos quando os aceitamos. Então, de novo, a ação da pessoa mesmo com aquilo que vem de fora. Os pensamentos são da mesma ordem das moções, muito menos do que as ideias. Então, moções no sentido daquilo que te move a agir. Mesmo que te mova a ficar paralisado, você se moveu a ficar paralisado. E essas moções, elas podem trazer, então, sugestões que nos impelem a agir ao tocar nossa memória, inteligência e vontade. Então, de novo, ele está dizendo de uma ideia de que eu posso ver, posso escutar, mas eu preciso ser tocada, de certa forma, para poder agir. E essa sensibilidade, ela pode vir tanto à luz da memória, quanto da inteligência, quanto da vontade. E aí, dentro desse cenário que é comum aos dois, e pensando num referencial de apresentação ao grupo, como é que então essas palavras, ou essas expressões, ou essa inspiração inaciana, ela chega como marca, com algumas marcas na pedagogia inaciana? A educação jesuíta dá atenção particular ao desenvolvimento da imaginação, afetividade e criatividade de cada estudante em todas as matérias e estudos. Imaginação, afetividade e criatividade. Não estamos falando de pouca coisa. E aí um detalhe, que apesar da educação jesuíta estar associada aos seus colégios, às suas instituições da companhia, nós estamos dizendo de também educação inaciana, que é algo que transcende as escolas jesuítas e podem ser trabalhadas ou aderidas em qualquer outra instituição. Ela não necessariamente ela precisa estar vinculada a um colégio jesuíta. Em comunidade, as pessoas elas se desenvolvem fisicamente, desenvolvem na arte, na literatura, na música, na comunicação, na filosofia pessoal de vida. E para isso ele poderá então se tornar um membro ativo da sua comunidade, como também destaca Edith e Virginia retomou isso na hora das perguntas, né? Ambos destacam a necessidade de ser em comunidade. Em suas comunidades, já que não participamos de uma única comunidade, cada pessoa ela é livre para dar-se de si mesma, o que o seu conhecimento exige do seu próprio eu. Neste conhecimento se busca o mais, ou na expressão inaciana, o magis. É uma expressão específica de Inácio que rapidamente seria essa busca pelo mais. Mas essa busca pelo mais, ela não é uma competição com o outro. Ela é a busca da sua melhora de si mesmo, a cada dia. E não é uma ideia de progresso linear, nem uma relação de padrão absoluto de melhora, mas é pelo desenvolvimento das suas capacidades individuais. Então, todo mundo, na concepção de Inácio, tem condição de buscar o seu magis, o seu melhor. E aí, dentro do paradigma pedagógico inaciano, construído a partir dos exercícios espirituais, a sua ancoragem ela se dá em 5 passos, que são contexto, experiência, reflexão, ação e avaliação. Dentro desses 5 passos, o cerne está no tripé: experiência, reflexão e ação. Então, dentro dessa estrutura, todo momento de aprendizagem, seja ele de uma aula, seja ele de um bimestre, seja ele de um ano, seja ele de uma vida, esses 5 passos, focalizando nesses 3 do tripé, eles devem estar presentes dentro daquilo que ele apresenta, daquilo que ele nos conduz a refletir. Na busca por esse magis, ou por essa excelência, pela aprendizagem que ela é ativa, e na busca por ser homens e mulheres para os demais, em comunidade, a atenção pessoal, ou na expressão utilizada nos exercícios, cura personalis, ela emplaca na relação professor, orientador e aluno um diferencial em todo o seu processo educativo. Então, novamente, eles vêm falar da relação professor e aluno, só que aqui pela dimensão do cuidado. Anteriormente eu falava que esse professor não deve ser aquele que foca no volume de informações, porque não é o volume que permite que a pessoa faça
que possa saciar e satisfazer a sua vontade interna. Então, esse cuidado, essa medida, ela também pode aparecer pelo professor e a busca por essa medida se dá pelo aluno. Então, os dois como sujeitos ativos nesse processo. Se quem oferece os exercícios ou orienta um estudante perceber que um exercitante ou um estudante não traz suas emoções, não traz como ele tem se desenvolvido no processo de ensino, esse professor então deve fazer perguntas sobre como é que ele tem estudado, sobre o tempo de estudo, como é que ele faz exercícios, qual é o seu método de estudo. Porque se na condição da pedagogia ignaciana a moção revela o que te afeta, o que te faz agir, e se você, ao conversar com o professor, não apresenta moção, logo imagina-se que não se foi afetado e não se irá agir. Então, por isso essas perguntas para ver como é que você estuda, como é que você está fazendo a leitura dos seus exercícios ou fazendo a própria prática dos exercícios. Num momento desses, onde teoricamente o aluno não cumpriu com o que deveria dentro de uma proposta tradicional, o professor, que é o que o Inácio chama de desolação ou tentação, o mestre ele não deve ser duro, não deve ser punitivo, mas ele deve ser brando e suave, numa relação de respeito à privacidade do aluno, de crescimento intelectual desse aluno e de um crescimento intelectual afetivo, numa relação de responsabilidade mútua. Então, se o aluno está chegando dizendo que não conseguiu fazer alguma coisa, se o professor é desse, então, que vai puni-lo por isso, toda essa relação que ele está apresentando de cumplicidade e responsabilidade, ela se dissolve. Então, ele acredita que de forma branda e suave você consegue buscar outros caminhos de aproximação, já que ele fala que o sentido é encontrar o coração. Da mesma forma que esse professor orientador, ele não deve promover a ansiedade sobre o volume de estudos. Daqueles professores, olha, você vai ter que ler tudo isso aqui em tal dia. Você fica tão ansioso com tanta coisa que você tem que fazer para frente, que na concepção de Inácio você não faz nem o que tem que fazer agora. E se a ideia é você caminhar de modo fluido, você trava, porque você sabe que está faltando tudo que vem pela frente. Ao mesmo tempo, é preciso que esse professor seja rigoroso dentro daquele processo que ele propõe para aquele aluno. Que é a ideia de ser firme sem perder a ternura, né? E o professor deve garantir oportunidades de desenvolver a imaginação, novamente, né? E exercitar a vontade dos alunos, a fim de que optem pela melhor linha de atuação. Então, de novo, é fazer com que o aluno perceba suas vontades. Parece uma coisa óbvia, mas às vezes não temos clareza de quais as nossas vontades e às vezes a gente percebe o aluno fazendo a vontade do professor, ou pesquisando o que o professor quer, ou fazendo a resposta que o professor quer ler numa prova. E ele está dizendo que não é isso. Ele está dizendo que o aluno tem que ter condições, e ele tem, de identificar seus ânimos e gostos e caminhar livremente para o encontro dessa relação com o conhecimento, pela imaginação e pelas outras dimensões que falei aqui. Então, o aluno ele tem condição de escolher o seu melhor caminho. E se observarmos Edith e Inácio, e a ideia de orientação, por exemplo, que a gente tem no curso de pós-graduação, é algo mais fácil de ser exemplificado do que talvez na maioria das escolas. Porque na pós-graduação, nós escolhemos o que vamos querer aprender quando escolhemos um programa de pós-graduação, escolhemos um professor, escolhemos escrever um projeto. É claro que as adaptações elas vêm dessa relação, mas o desejo ele vem em primeiro plano. A gente consegue adequar quais etapas vamos cumprir, e nas conversas com o orientador, a gente consegue ter reflexão, experiência, a gente consegue ir para o campo e as outras dimensões que foram apresentadas aqui. Para Inácio, dormir e acordar com as ideias ou com aquilo que foi vivido ao longo do dia é muito importante nesse processo. E se a gente for parar para pensar, quantas vezes a gente não faz isso, ou diariamente ou com alguma outra frequência. Então, isso que fica permeando os nossos pensamentos, mesmo depois da atividade, é algo que precisa ter tempo de acolhimento da pessoa. Ao orientar,
esse professor deverá ajudar a ativar a memória, o entendimento, a imaginação e os sentidos que ajudarão o aluno a construir a sua consciência, num processo em que a reflexão ela se apresenta na relação direta da passagem da experiência à ação. Por isso que esse tripé ele se encaixa o tempo inteiro. Onde a experiência, para ele, é o sentir e saborear as coisas internamente. E a ideia dele não é que o aluno tenha que dar conta de tudo ao final, mas a ideia que não é muito saber que sacia e satisfaz a aula. Então o orientador ele deve ajudar o estudante a ter cuidado com as eleições, com as escolhas, as decisões em momentos de muita consolação ou muita desolação, sem ser tendencioso, sem que o orientador seja tendencioso. Então o que ele está dizendo? Cuidado em tomar decisões no momento de muita euforia ou de muita depressão ou muita angústia, porque essas decisões elas podem ser tendenciosas. E se você tem um professor orientador que aproveita desse momento tendencioso, pode ser que ao invés de você ajudar o estudante que ele identifique sua vontade, você vai fazer com que o estudante faça a sua vontade. Então, de novo, essa relação entre professor e aluno. Então, no caso, neste caso, as decisões elas continuam sendo da pessoa. Edith Stein, Edith e Inácio, eles enfatizam a liberdade o tempo inteiro, principalmente nesse momento de decisões. Nessa relação entre experiência e reflexão, Inácio sugere que ao conseguir compreender quem sou, sugere que eu ficarei atenta ao que me move, que eu ficarei atenta a qual influência sobre mim e sobre o que estou a ponderar. Como que eu vivo, com o que me afeta, então eu identifico o que me afeta, identifico como eu vivo com aquilo que me afeta, como que eu reajo, porque eu me interesso por determinada temática e outra não, como sinto ao estudar isso ou aquilo. Então você está lendo um texto, aquele texto mexeu com você. Você tem atenção que mexeu? Tem atenção em que mexeu? Tem atenção para o que você fez depois que você se sentiu afetado? Então é isso que ele está tentando sinalizar, essa atenção para esse eu. E na pedagogia inaciana, a preparação ela é muito importante, a preparação em todos os sentidos, tanto dos exercícios quanto na pedagogia. E ele chama de preâmbulos. Os preâmbulos estão sempre presentes. E uma outra coisa sempre presente é a repetição. A repetição que para ele ela é central para o maior entendimento, que pouco a pouco ajuda a pessoa a discernir. Então não é repetição mecânica, mas é repetição de saborear em diversos momentos uma mesma atividade, ou um mesmo texto, ou uma mesma conversa, ou uma mesma cena, enfim. Para você ter tempo de ir decantando, né, aquilo que foi experimentado. A imaginação também permite a chamada composição vendo lugar, que é uma expressão forte nos exercícios e na pedagogia. E durante os estudos, pode priorizar a meditação, a contemplação e principalmente a aplicação dos sentidos, outra expressão forte para Inácio, que defende a ida a campo, e mesmo quando ela não for possível, ele defende que é possível você compor esse lugar que você não consegue ir diretamente. Para Inácio, a aplicação dos sentidos consiste em ver com os olhos da imaginação as pessoas, escutar o que elas dizem, saborear a suavidade e a doçura e ir ao encontro dela através do tato. Então são as dimensões dos sentidos através da imaginação. Então pode ser tanto no campo quanto pela imaginação que você não tiver condição de ir lá. Na contemplação é possível se colocar na cena para ouvir, ver e sentir. E nesses métodos a reflexão seria um ponto mais racional e a ação derivaria dela como uma resposta emocional. Um outro ponto é o ponto do exame de consciência e das avaliações, que permitem o estudante a refletir e identificar o que aprendeu, como se sentiu e o que deverá fazer da próxima vez. A ideia de repetição. Então, se ele aprendeu, ele sabe como aprendeu ou aprendeu sem querer? Então, que ele tenha clareza de como essa aprendizagem foi dada. Para Inácio, existem diferentes vias de acesso à aprendizagem, como a sensação, a emoção, o sentimento, a intuição e também a razão. E o clarão seria o instante
do entendimento, num processo onde o aluno é ator e o professor um facilitador, um orientador desse processo. Então, depois dessas aproximações entre os autores, eu queria finalizar recapitulando alguns desses pontos. Para Edith, Stein e Inácio de Loyola, que não foram contemporâneos, como também não são nossos contemporâneos, mas tiveram seus registros, ambos tiveram seus registros pautados em suas experiências, e elas são muito atuais nesse século XXI. Estranhamente, vivemos hoje em tempos sombrios, e ser professor nesse cenário não está fácil. Nada disso é desconsiderado pelos nossos autores, que sempre se posicionaram contrariamente à fuga do mundo. Suas reflexões sobre a educação sinalizam ênfase no processo e não no fim. Centralizam a integralidade do ser, que é o ser em comunidade. Eles têm uma visão de aprendizagem na relação corpo, mente e alma, perpassadas pelo coração e pela vontade. Ambos valorizam a busca do ser pelo seu conhecimento e pelo autoconhecimento como ponto decisivo no processo educativo e pela busca da coerência do viver. E para nossos autores, a liberdade, a memória, o entendimento e a vontade são moventes no crescimento pessoal em comunidade. Eles tiveram suas vidas marcadas por decisões de conversão e por serem no mundo com e para os demais. Uma das formas foi através da educação, mas não a única. Eles optaram por um caminho de sofrimento para que pudessem experimentar a dor e a alegria, a consolação e a desolação, e depois compartilharam essas experiências com outras pessoas. Ambos foram além de como suas vidas já estavam acomodadas, e faziam aquilo que o desejo fosse verdadeiramente interior e movente. E procuraram nos estudos um brilhantismo para ser multiplicado na relação entre experiência, reflexão e ação. Tanto nos exercícios espirituais, na pedagogia naciana, como para Teresa d'Ávila e Edith Stein, devemos andar com amor e temor. O amor nos fará apressar o passo. O temor nos fará olhar cuidadosamente onde pomos os pés, para não cair em caminho tão cheio de tropeços como é o desta vida. O que apresentei aqui não são modelos, são registros e apontamentos pautados nas experiências. E como os nossos próprios autores ressaltam, as eleições e as escolhas, cada um é quem faz. É isso por hoje. Obrigada.